Deus continue nos abençoando ricamente todos os dias da nossa vida. Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Vamos deixar a palavra de Deus aberta no livro de 1 João, capítulo 2. Vamos pensar hoje, trabalhar hoje sobre alicerce para amar. Lembrando que o apóstolo João, escrevendo essas cartas, e hoje somente a primeira carta, até março vamos estar estudando, ele está preocupado porque a igreja precisa continuar firmada na rocha, sem ser influenciada por doutrinas estranhas. E é o que mais nós temos hoje, são doutrinas estranhas, né? 1 João, capítulo 2, de 1 a 6. Como a gente tem ouvido tantas palavras boas de Deus, e vai chegando ao final daquela palavra, entra uma doutrina extremamente perigosa. E a gente precisa estar estudando a Bíblia para ficar firmados na palavra de Deus. Não fugir nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar firmados na palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar 3 alicerces, 3 tubulões para sustentar a nossa vida cristã de acordo com João, amando ao próximo como Jesus nos amou. Essa é a grande mensagem, o grande desafio da palavra de Deus, os tempos que estamos vivendo. Jesus está voltando e Jesus está voltando cada vez mais perto. As coisas estão cada vez mais claras, né? Se você está acompanhando a guerra lá de Israel, agora é um tempo de paz. Ontem, se não me engano, o Trump procurando reconciliação para que haja paz naquela região. As coisas estão acontecendo, irmãos. O mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. E como igreja, vai ser inevitável não passarmos por algumas dificuldades. É tempo que o Senhor vai separando, né, o joio do trigo da forma dele, mas a igreja tem que prevalecer até o final em nome de Jesus. Que você prevaleça mesmo, debaixo da graça de Deus. Não troque o evangelho de Jesus por nada. Permaneça fiel até o fim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom, Deus poderoso, perdoe os nossos pecados, enche-nos com a tua graça, cresça o Senhor no nosso meio. Cada pessoa que estiver ouvindo também esta gravação possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, como cada um aqui no templo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando para o início do fim da construção do muro, depois a fachada e as outras coisas. Para aquele muro que nós reconstruímos ali, foram necessários 5 tubulões de mais de 3 metros de fundura, para termos um bom muro que nada venha abalar, nenhuma mudança climática, e também já preparando para futuramente a ampliação da igreja, foi necessário ter feito esses tubulões. São os alicerces que dão sustentação para o muro. Depois vem o alicerce de base embaixo, aonde foram colocadas as paredes. Na vida cristã não é diferente, irmãos. Nós precisamos parar e analisar como que está o nosso alicerce. Tudo em nossa vida tem base. E se a base não for bem construída, a gente sofre. Na vida de adolescência, na vida da juventude, na vida do auge da idade, né, até os 50, e depois vai chegando na parte dos idosos, lá para os 60, e as coisas vão sendo prejudicadas. Se você não tem base emocional, se não tem base na sua saúde, se você não tem base nos seus relacionamentos, no seu trabalho, tudo isso o tempo vai cobrando da gente. E muitas vezes, já velho, a gente precisa ir lá na base e reestruturar a base, fazer uma fortificação na base, para continuar firmes, inabaláveis em Cristo Jesus.
A vida é assim, né? Se a vida é assim, a vida espiritual é a mesma coisa. E João diz o seguinte, capítulo 2, de 1 a 6, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Nisso sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. E para andarmos como ele andou, é necessário termos essa base espiritual bem feita, sempre revendo. A nossa vida cristã transformada por Jesus deve continuar sendo alicerçada em Jesus. Quando Jesus chega para Pedro em Mateus 16, 18, e diz, Pedro, seu nome significa pedra. Você chamava Simão, mas agora você é pedra. Mas sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, e não sobre você, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, a minha vida, a sua vida deve estar nesta rocha, Jesus. Ele é a base para andarmos aqui na terra como discípulos de Jesus. Como João nos ensina na sua primeira carta, andarmos em amor, amarmos os irmãos uns aos outros, não odiar, brilhar com luz no meio das trevas, fazendo toda a diferença. Então, irmãos, como que eu posso ser essa luz, essa bênção? Como que eu posso viver de tal forma que as pessoas estejam enxergando em mim o que eu sou verdadeiramente? E aí cabe a pergunta, nos seus relacionamentos diários, como que as pessoas enxergam você? Como um profissional da educação, um profissional do direito, do transporte, do comércio? Como que as pessoas enxergam você? Como que as pessoas identificam você? Gente boa? Gente bacana? Verdadeira? Tem uma boa palavra? Segundo, como que as pessoas identificam você que você é discípulo de Jesus? É pela sua camisa gospel? É pelo seu adesivo gospel no seu carro? É pelo seu Deezer, Spotify, tocando músicas evangélicas? Como que as pessoas identificam você? Isso tem que estar sendo avaliado todos os dias. Como que o meu vizinho me identifica? Como aquela pessoa que eu tenho costume de ir quase todo dia na padaria, ela me identifica? Isso faz toda a diferença para João, porque isso reflete um pouco mais a nossa base. O nosso alicerce define realmente quem somos. E esse alicerce nos leva a ter uma vida de amor. Como eu falei na Escola Bíblica Dominical Discipular, eu tenho pedido a Deus desde o começo do ano, final do ano e desse ano agora, Deus me dá mais amor pelas pessoas. Mais amor, que meus olhos começam a ver o que o Senhor vê e não o que eu vejo. Porque vai ficando cada vez mais difícil praticar o amor. E o amor é Deus. Deus é amor, Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso que Ele amou tanto o mundo, ao ponto de dar seu Filho Jesus na cruz, por nós, por todo mundo, para que todo aquele que nele crê, receba este amor de Deus eterno, a vida eterna. E não morra, mas viva eternamente. Então, amados, como que as pessoas estão vendo? Se você tem coragem
de aproximar perto de alguém íntimo de você, um parente, um amigo que não seja aqui da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo, e pergunte para ele: como que você me vê? E se nas características boas que ele colocar você, e falando sobre você, não tiver nada de ser um discípulo de Jesus, não fique triste, vai dobrar o joelho e falar: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é hora de entristecer, não é hora de enfiar a cabeça no buraco, é hora de levantar e dizer: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha maneira de viver como cristão, como discípulo de Jesus. Não vai ser a nossa aparência, nem os outdoor que a gente carrega no celular, na camisa, no carro, falando que somos crentes. A oportunidade que eu tive de ir na Coreia, um país extremamente evangelizado, cristão, eu não vi um adesivo sequer falando de Jesus nos carros. Há uma diferença muito grande quando você anda com Jesus, ama Jesus, serve a Jesus e quer obedecer a Jesus. Não precisamos de acessórios, precisamos ser autênticos. Amém? Então nós vamos trabalhar em 3 bases bem importantes. Não quero trazer leitinho espiritual, não é isso, o propósito não é esse. O propósito é você ficar capacitado e preparado para quando você fizer essa pesquisa, esse feedback, de perguntar para a pessoa. Esse é o exercício essa semana, tá bom? Esse é o exercício essa semana, tá bom? Joinha lá na confeitaria, né? Você vai chegar para uma colega: como que você me vê? Deixa ela falar. Se ela perguntar assim depois: mas por quê? Não, estou querendo fazer uma avaliação, uma autoavaliação para melhorar. Mais para frente eu compartilho você o porquê. Aí você vai orar, vai buscar mais a Deus. Se ela falar positivamente para você, Jéssica, que reflete o amor de Deus, que vê Jesus em você, você louva a Deus e fala assim: e você quer conhecer esse Jesus como eu conheço? Abriu a porta para você pregar o evangelho. Tá bom, Samuel? Seus colegas aí da rua, viu, Juan? É aí. A Bia, a Sara, voltando lá para a escola militar, né? É uma boa oportunidade. Vamos praticar isso. Cada um na sua área, lá na indústria, né, Sueli? E o William trabalha online, vai ter que sair na rua para os amigos, parece aí perguntando, né? É isso aí, irmãos. Então vamos lá. Primeira palavra. João começa falando o seguinte: temos um advogado que é Jesus. Se é advogado de Jesus, é porque ele está defendendo alguma causa. Qual a causa que ele está defendendo? Dos nossos pecados. João diz para não praticarmos os pecados mais. Pode pecar? Às vezes peca, mas não pode permanecer na prática do pecado. Isso está relacionado ao quê? Eu só posso identificar o pecado na minha vida, a minha conduta cristã, se eu estou acertando ou falhando, porque eu sou o quê? Salvo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: eu sou salvo. Eu fui salvo por Jesus, eu tenho convicção da minha salvação. Então, você que está anotando, coloque aí. Primeira base: convicção da salvação. Eu tenho convicção, mais do que o dia que eu levantei a mão, num culto, eu orei, ou num aniversário, ou num acampamento, eu não sei como foi a sua conversão, mais do que aquele dia que você aceitou Jesus, é o que você é hoje em Jesus, salvo. Aquela decisão minha 18 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, ela continua hoje. Ela é um marco. Eu não perdi a jornada, eu não perdi os passos, eu não entrei em atalho, nem em desvio nenhum, porque eu tenho convicção, através da minha vida, sobre a minha salvação. Lá é só um marco. Não é porque aquele dia eu orei aceitando Jesus que eu sou salvo. Não é só por aquilo ali, não. É a jornada da salvação. É a conduta, é a vida. A vida. O apóstolo Paulo fala sobre 2 pessoas que o acompanhavam e de repente não estava acompanhando mais. Jesus mesmo, tinha centenas de pessoas acompanhando. No capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre
um discurso que muitos largaram, não queriam mais seguir Jesus. Agora eu sou confuso, se é Mateus ou se é João. Vamos lá. O pastor tem que falar certo. É João, não é Mateus. Porque eu já vi aqui que não é Mateus, é João. Capítulo 6 de João. Pode abrir a Bíblia se você quiser. Ao ponto que Jesus, então, chega para Pedro e diz assim no finalzinho aí de João 6. Será que vocês também, versículo 67, não querem se retirar? Perguntando para os 12. Aí Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E Jesus disse, não é fato que escolhi vocês, 12? E assim ele continua. Deixaram Jesus, mas os 12 prevaleceram. Falaram assim, não, o Senhor é o Mestre, o Senhor é o Salvador, o Senhor é Deus, o Senhor é tudo para nós. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem a vida eterna. Então nós precisamos ter essa convicção como os apóstolos. João 1,12, Jesus disse lá, a palavra de Deus diz lá, João escreve, a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. No 11 ele diz que veio para os seus, mas os seus o quê? Rejeitaram, não quiseram. Mas no 12 diz, mas que eles que receberam, Deus deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Há uma marca, eu sou filho de Deus porque eu recebi pela fé no meu coração, fui selado pelo Espírito Santo, eu vivo agora a vida eterna, eu preciso dar continuidade a essa convicção de salvação. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, mesmo quando nós éramos pecadores, aleluia, Cristo morreu o seu tempo pelos ímpios. Versículo 7 diz, dificilmente alguém morreria pelo justo, mas talvez alguém possa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo tenha morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, isso tem que estar fervendo dentro da nossa vida, borbulhando todo dia. Senhor, obrigado, porque o seu amor por mim é constante. O Senhor deu sua vida por mim no Calvário, eu sou salvo pela graça do Senhor, como diz o apóstolo Paulo no capítulo mais à frente que nós vamos ver de Efésios. Romanos capítulo 5, versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação não é uma questão só para o céu, deixei o inferno, agora eu sou salvo para o céu e pronto. Não, a Bíblia diz que nós somos salvos para os dias de hoje. Qualquer manifestação de Satanás contra mim, contra você, não prospera. O apóstolo João, no capítulo, no livro dele que nós estamos estudando, 1 João, ele diz que o diabo não lhe toca. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, começando do versículo 11, do versículo 10, ele começa a falar sobre buscar o poder de Deus sobre a nossa vida, ficar firmado no Senhor, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades do mundo tenebroso, contra governos e potestades. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Primeira coisa que ele fala é o capacete da salvação. Proteja sua mente contra as investidas do diabo, dizendo que você não é salvo. Mas você olha para a sua vida e fala assim, eu sou salvo. Você olha para as suas atitudes, eu sou salvo. O amor de Deus por mim é constante na minha vida, tudo é dele, tudo para ele, tudo foi feito por ele. Continuando no livro de Romanos ainda, versículo 12, do capítulo 5 de Romanos, portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou por toda a humanidade, todos pecaram. Quando a pessoa questionar sobre a sua salvação, questionar sobre Deus, sobre o amor dele, mostre esses textos para ele. O pecado entrou através de Adão, desobedeceu a Deus, foi seguir a cabeça da Eva,
pecou, toda a humanidade passou a ser pecadora, mas por um também nós somos libertos do pecado, das trevas e salvos. Jesus, o sangue dele, puro, derramado na cruz, sem pecado, nos purificou. Amém? Vamos continuar. Versículo 20 e 24. Versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja Deus. Por mais que Satanás invista pecado na sua vida, contra você, contra mim, contra a igreja, contra o corpo de Cristo, a graça de Deus, ela superabunda com o amor e a salvação. Não, aquele lugar é muito pecador, aquele lugar é terrível, nada acontece. Ali então vai manifestar a graça de Deus, porque você está ali. Você é salvo. Então o primeiro alicerce que nós temos é a salvação. Romanos capítulo 10. Tenha esta convicção na sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. 11. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Deus não faz distinção entre grego e judeu, uma vez que o nosso Senhor é Senhor de todos, rico para perdoar, rico para os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu irmão, um dia você fez isso. Um dia você entendeu a palavra. Um dia essa palavra entrou no seu coração. E você confessou e creu e foi restaurado e recebeu uma nova vida. Amém? Agora, o que você está fazendo com a salvação? Como que você está desenvolvendo a sua salvação? Para que as pessoas vejam que você é salvo. Que você é uma pessoa fora da curva. Não tem nada com esse mundo. É trabalho, irmãos. É vigiar. O apóstolo Pedro fala lá na sua carta 5:8, vigiai, orai, cuidado, porque ao seu redor há alguém que parece ser um leão rugindo para abocanhar você, pegar você. Então vigia, pratique, viva a salvação. Está tranquilo? Se subir aqui, eu pego. Fica tranquilo. Ele está ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, segundo alicerce, a fé. A fé. Hebreus 11:6 diz o quê? Você sabe, não precisa abrir não. Só se tem gente que não tem Bíblia aí. É impossível agradar a Deus sem o quê? Fé. Sem fé, vamos lá? É impossível agradar a Deus. Fé. A pessoa, como Pedro falou lá na frente, lá em João capítulo 6, que ele diz, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a vida eterna. E nós temos crido, nós temos fé, nós temos esperança, que o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Messias enviado por Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor. E como que vem a fé? Romanos 10:17. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Por isso que a palavra de Deus incomoda tanto, irmãos. É muito mais fácil pregar uma mensagem aqui, trabalhando na área da psicologia, da motivação, do que pregar a palavra pura. Sabe por quê? Porque ela incomoda o inferno. A palavra foi no inferno e declarou, Jesus é o Logos, é a palavra. Quando ele morreu, foi no inferno e tomou as chaves do diabo, falou assim, para todo mundo que estava ali, eu venci a morte. E ressuscitou. É esta palavra de fé que nós recebemos. É essa palavra de Deus. Hoje nós temos, irmãos, a palavra de Deus. Eles não tinham essa palavra completa como nós temos.
Então nós temos mais oportunidade de vivermos uma fé sobrenatural em Cristo Jesus do que eles, do que a igreja após apóstolo ou apóstolos, porque nós temos a verdade na nossa mão. Infelizmente alguns estão usando, não sei para quê, para tantas coisas. Há um filme velho, antigo não, né? De alguns anos, como é que chama aquele filme do Eli? Livro de Eli. O livro de Eli mostra exatamente isso. Uma gangue queria a Bíblia, um período apocalíptico, tinha sido destruído por armas atômicas, e aquele ator carregava uma Bíblia trancafiada, né? E aquela gangue queria aquela Bíblia porque ele entendia que aquele livro tinha poder para transformar tantas coisas. E no final do filme, quem não assistiu até hoje, vou ter que dar uma palavrinha aqui, você assiste do mesmo jeito. Não assistiu até hoje, tá doido, né? No final do filme, aquele ator não tem mais a Bíblia, porque o cara lá pega a Bíblia dele, mas ele vai a uma região, tudo está em torno lá dos Estados Unidos, provavelmente, se não me engano, é Nova York, e aí ele procura uma pessoa lá, que tinha um projeto muito grande de reconstruir o mundo, e um dos projetos era reconstruir a Bíblia, reescrever, e aquele homem sabia a Bíblia toda de cor. Interessantíssimo aquilo. Para mostrar o quê? Que a Bíblia pode ser usada como palavra de Deus para transformar, como ela pode ser usada para manipular as pessoas. Mas aqueles que vivem pela fé, e o justo verá pela fé, como diz Abacuque, ele usa a palavra de Deus para benefício do reino. Não é benefício da gente, posso todas as coisas fortalece, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, punhado de promessas só para você. Essas promessas acontecem na sua vida porque você é bênção de Deus para abençoar vidas. Para com esse negócio. É para mim, para mim, para mim. Para com isso. Deus te dá para você devolver para alguém. Quem muito recebeu, muito vai ser cobrado. Doe a palavra de Deus pela fé. Então, o segundo alicerce que nós temos é a fé. 2 Coríntios 3, 2 e 3, Paulo fala sobre que ele era a carta viva e que a igreja também era uma carta viva escrita por Cristo Jesus. E as pessoas precisavam reconhecer que eles eram de Jesus, que eles receberam uma palavra séria de Jesus na vida deles. E sabe por que Paulo fala sobre carta ali, que ele é uma carta viva? Porque naquela época, as pessoas estavam chegando na cidade de Corinto falando que tiveram experiências com apóstolos e que eles tinham a palavra dos apóstolos e tudo mais, e estavam enganando, eram aventureiros se autopromovendo no meio da igreja. E o apóstolo Paulo fala assim: cuidado, vocês não precisam de uma carta lá de Jerusalém falando quem é, quem não é, não. A vida dele tem que ser uma carta viva escrita por Cristo. É isso que Paulo está falando. Como que você identifica que aquela pessoa realmente é uma pessoa, uma carta viva de Cristo? Pelos frutos. E pronto. É crente, mas não lê a Bíblia. Vive de promessa e de bênção dos outros. Não lê a palavra. Momentos da vida, não sabe nem orar. Não tem fé. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. A Bíblia já falou que você quer ter uma fé aumentada. Jesus falou, creia, viva. Homens de pequena fé. Por que estão me acordando? Estou cansado. Dá ordem. Vocês têm autoridade. Dá ordem. Viva, meu irmão, a vida de fé. Dê ordem no mundo espiritual, direcionado para o mundo material que vivemos aqui, em nome de Jesus. Nós todos falhamos, todos nós temos dificuldades de vivermos uma fé genuína, mas o desejo do nosso coração tem que ser viver pela fé. Deus suprirá minhas necessidades pela fé.
Eu sou cabeça e não sou cauda, pela fé. Posso fazer coisas que não me fortalecem, pela fé. E o Senhor vai estruturando, fortalecendo esse pilar do seu alicerce. A convicção da salvação e a fé. Quem tem algum testemunho, não precisa dar agora, só queria saber se alguém tem um testemunho de fé aqui. Levante a mão. Quem é crente aqui que não levantou a mão? Eu, hein? Você é salvo? Então, um testemunho de fé, ué. Viu como que nós somos bombardeados, que fé tem que ser relacionada um defunto levantar? Tem que ser uma coisa assim, absurda. E a coisa mais absurda que tem é ser salvo, meu irmão. É crer que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo, e conversar com aquilo que não vê, mas ele é Deus e ele transforma a sua vida. Que milagre! Isso é o milagre. Pela fé. Então você tem o testemunho de fé. Agora, eu entendo também que você tem seu testemunho de fé, de prática da fé, dia após dia. Aí sim, alguns talvez tenham dificuldade porque não estão relacionando alguns fatos da sua vida que é fé. Eu vou provar já outra vez. Eu posso ser pego aqui de surpresa, eu vou ficar até feliz. Você que está nessas cadeiras laterais, antes de você sentar, você viu se ela estava trincada, pronta para quebrar? Não. Ninguém, não. Nessas cadeiras centrais, alguém investigou se ela estava com os 4 pés direitinho? Você já foi sentando? Que fé absurda que vocês têm, né? Porque vocês confiam que a administração da igreja não vai permitir que tenha alguma coisa deficiente dentro da igreja para você assentar confortavelmente. Se a gente tem fé no homem e acredita no homem, e a Bíblia diz, maldito aquele que põe a sua confiança no homem, quanto mais você crê em algo que você não vê, mas sabe que ele existe e é o Criador de todas as coisas. Então desenvolva a sua fé. Não saia de casa sem orar, buscar o Senhor. Tenha fé que Deus vai estar contigo. Você pode até morrer na jornada do seu trabalho, não tem problema não, que você vai para o céu. O problema vai ser nosso, os vivos. Você não. Com certeza. Você vai estar na glória. O problema é nosso aqui de chorar, ficar triste e tudo mais. Resolver problema para trás e assim por diante. Então viva a sua fé. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por respirando, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo lugar que eu moro, obrigado pela cidade, obrigado que hoje é domingo, é dia de estar na casa do Senhor. Obrigado, Senhor. E vai vivendo a sua fé de gratidão. Senhor, em nome de Jesus, tem uma luta essa semana, mas eu estou dependendo aqui da fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá na fé. Então eu creio que o Senhor está em cima dessa situação. Eu creio. E se não for agora, vai ser outro dia dentro do plano do Senhor, não meu plano. Eu quero ficar na bênção. Último alicerce. Vamos para o último alicerce. Viver andando como Jesus andou. Vamos voltar lá no texto original. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, vamos juntos agora? Também deve andar como ele andou. Tem um texto que eu gosto muito, abre aí. Atos 4,13. Pedro e João iam para o templo. Aí eles fizeram um milagre. Aquela pessoa que não andava há muitos anos, ficava pedindo só dinheiro lá na porta do templo, na porta formosa. Pedro e João olha para ele e fala assim, olha, nós não temos nem a prata e nem ouro, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, Nazaré, ande. Levanta desse lugar, sai desse lugar, ande. E aí o que acontece? O pessoal fica desesperado com o que está acontecendo. Eles estavam vivendo pela fé, eles estavam convictos da salvação, estavam exercitando a fé.
Estava exercitando a fé. Só um parênteses aqui, meu irmão. Quando você está doente, antes de você procurar médico, tomar remédio, você ora? Ou você faz o inverso? Pare e pense nisso. Eu tomo remédio, eu vou em médico, isso é normal. Mas primeiro a gente ora lá em casa. A gente unge e ora. Sempre. Sempre, porque é pela fé. E aí, Pedro e João são convocados à presença dos líderes religiosos. Olha que interessante, o versículo 13. Olha aí. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com quem? Eles não tinham um polimento na fala, eles não eram bem alfabetizados, eles não eram cultos, não eram doutores da lei, mas eles perceberam a diferença. Esses homens vivem igual Jesus. Eles copiaram Jesus, aprenderam com Jesus, eles andam com Jesus. Agora estão curando até com Jesus, curou. Irmãos, como que as pessoas te veem? Lembra dessa palavra inicial do culto? Olha que Pedro e João estavam diante das autoridades do povo. Diante das autoridades do povo, olha aí no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos. E agora a gente começa a perceber a diferença. Por que Pedro e João transmitiam Jesus? Porque pareciam tanto com Jesus. Porque eles identificaram Pedro e João como aqueles que andaram com Jesus. Acabei de responder no versículo 8. Por quê? Por quê? Hã? Por quê? O versículo 8 responde. Por que eles eram parecidos tanto com Jesus? Que eles identificaram? Hã? Cheio do Espírito Santo. Irmãos, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você não pode ser pacote furado, não. Pacote furado vaza. Não sei se você já teve essa experiência desagradável de ser no sacolão, eu já tive. E você pega aqueles saquinhos lá, né, e tal. Aí você vai pondo encostado assim, no limão, exemplo, né? Mas foi batata, na verdade. Fui colocando o saquinho aqui e colocando em cima. Aí puxei o saquinho e fui saquinho embora. E batata ficou tudo lá. Saco furado. Vida furada, vida vazada por causa do pecado. Você tem que ser cheio de Espírito Santo. Você pode até esforçar para falar igual Jesus, a linguagem bíblica. Oh, glória, está amarrado. Oh, Maranata. Oh, Jesus, o Senhor é bom. Vazio. Vazio. Porque não está cheio do Espírito Santo. E por que não está cheio do Espírito Santo? Vou repetir. No ano passado eu preguei sobre isso várias vezes. Porque tem rachadura. Lembra da história da senhora da igreja? Ou não? Quem não lembra dessa história da senhora da igreja e o jovem que estava orando? Todo mundo lembra? Não? Tem alguém que não lembra? Pois é. A senhora era fiel lá de oração e o jovem também. E o jovem ficava sempre na frente dela, e na hora da oração ele ficava: Senhor, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. E aquela mulher foi ficando irritada com aquilo. Um dia, num culto de oração, ele começou a orar daquele jeito, ela bateu no ombro dele e disse: meu filho, não pede a Deus para encher você do Espírito Santo, não. Pede para fechar as rachaduras, está vazando. As rachaduras são os pecados. Você não tem condição de ser cheio do Espírito Santo se você não ora, se você não busca nem pratica. Por isso que o 1 João está falando: praticar. Tem que viver, ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo João estava lá, cheio do Espírito Santo, foi levado, e eles identificaram eles como servos de Deus, porque eles andavam como Jesus andou. E agora, aí está o desafio essa semana: como que Jesus anda? Como que Jesus estaria andando hoje no nosso meio? Tem muitas coisas, tem gente pensando em várias formas. Irmãos, mas eu não vejo outra forma, a não ser o que a Bíblia diz, como ele andou. Ele andou com compaixão pelas pessoas. Ele andava com um olhar de compaixão. Segundo, Jesus não julgava as pessoas. As próprias atitudes das pessoas é que julgam elas mesmas. Então ele não precisava ficar acusando ninguém. Jesus andou na palavra.
A vida de Jesus nunca foi fora da palavra de Deus. Nunca. Nem quando ele foi tentado. Palavra de Deus. Jesus andou produzindo frutos para o Pai. Jesus andou em obediência à palavra. Como que eu quero obedecer se eu não estudo a palavra de Deus? Às vezes eu estou aqui dentro da igreja, a minha cabeça está na internet. Às vezes está aí olhando e-mail. Dentro da igreja, se dentro da igreja é assim, imagina fora da igreja. Se na hora do culto eu estou olhando quanto está o jogo, na hora do culto eu estou jogando joguinho dentro da igreja. Imagina fora da igreja. E aí essa faz toda a diferença. Jesus andou focado. Por último, Jesus nunca perdeu o foco da missão. Naquele The Chosen, eu estava assistindo com a Ruby e a mamãe. É interessantíssimo aquela passagem do Judas, né? E Jesus olha para Judas e sabia que ele ia trair. Não é difícil? Ah, ele foi hipócrita. Jesus foi hipócrita, não. Jesus deu chance para aquele homem. Deu chance. O menino que tinha um coração bom, mas ele não foi transformado. Deixou-se corromper. Jesus não condenou, Jesus não julgou, Jesus não fez nada. Jesus viveu em obediência à palavra, não perdeu o foco. Irmãos, quando a gente fica preocupado demais, e eu falo por mim, e às vezes eu erro, eu fico preocupado demais com o periférico, e às vezes eu vou perdendo meu foco, e eu não posso perder o foco. Acontece com você também a mesma coisa? O periférico às vezes fica tirando a gente do foco da cruz, de ser igual a Jesus, de ser exemplo como de Jesus. E Jesus sabe que às vezes eu bato meu joelho no chão e falo, Deus me perdoa, está difícil, o negócio não está sendo fácil não. Aí vem a palavra de Deus em 1 João, os meus mandamentos não são penosos. Eu falei, então me perdoa, Senhor. Porque eu estou transformando em coisa bem pesada para mim e não deveria ser assim. Esses 3 alicerces, irmãos, trabalhe na sua vida em nome de Jesus. A sua convicção de salvação, a fé e o bom relacionamento de andar como Jesus andou. Você vai começar a perceber que a sua vida vai mudando, a sua igreja vai mudar. As pessoas serão agregadas por causa da sua vida, e não por causa da sua palavra, mas por causa da sua vida que transmite a palavra, que exala a palavra, né? Se você, as mulheres aqui conhecem muito bem aquele cheiro de água fresca, não se conhece? Não conhece? Se passa alguém com cheiro de água fresca, fala, que perfume água fresca, né? Para quem gosta daquele Malbec, os homens aí, passou o Malbec, passa perto já sabe que é o Malbec, porque ele está exalando um aroma conhecido. 2 coisas para encerrar. Você vai exalar o bom perfume de Cristo. Uns vão identificar, poxa, ele anda com Jesus. O outro vai assim, ué, não estou identificando que aroma que é esse. Que aroma que é esse? Ah, esse aroma especial. E você pode ter esse aroma também. O terceiro grupo está com o nariz entupido, não sente aroma nenhum. Está tão mergulhado tão mergulhado na falta de fé, não crê em nada, que isso aí está com seu sistema respiratório comprometido, não consegue identificar os sentidos do olfato. Mas tem aqueles que querem o mesmo aroma que você está exalando. Amém? Vamos caminhar assim, irmãos. Tarefa para casa da semana. Não esqueça. Pergunte a alguém, seu relacionamento, como ele vê você. Como ele tem visto você. Você pergunta, mas como assim? Como é que você me vê? Fala algumas características. Se ele não pontuar sobre você ser um cristão, você está parecendo com Jesus, você vai voltar para casa, vai orar, Deus, eu tenho alguma coisa. Não precisa forçar não, viu, irmãos? Forçar não funciona, tem que ser pelo Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, amém? Mesmo? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Os irmãos da internet também têm a mesma tarefa. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, que Deus abençoe seu almoço. Você tem uma semana de bênçãos no Senhor,
exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Lembrando de orar pelo pastor Andrei, lá de Lagoa da Prata. Ele teve o primeiro culto na casa dele, com a família, lá na casa dele. Louvado seja Deus por isso. A obra vai fluindo devagarzinho, mas na velocidade de Deus. Amém? Não esqueça de orar por ele. Tarefa agora, tá? Saindo da igreja agora. Presta atenção. Quem tem celular com internet? Levante a mão. Então hoje, antes do almoço, eu vou mandar mensagem para alguém que não está aqui, dizendo: meu irmão, você é bênção de Deus, eu não encontrei você hoje na igreja, está tudo bem com você? Olha que eu estou orientando. Meu irmão, você é bênção de Deus, hoje eu não te vi lá na igreja, está tudo bem com você? E aí, dependendo da resposta, Deus tem uma tarefa para você praticar o amor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra do Senhor, que é poderosa, muito além daquilo que pensamos ou falamos. O amor do Senhor é tremendo. Faz de nós um vaso novo, Deus. Quebra a nossa vida. Faz de novo, todos os dias, para não termos a rachadura, para vazar e não sermos cheios do Espírito Santo. Por isso, Pai, transforma o nosso viver. Te adoramos e glorificamos na beleza da Tua santidade. E sem fé é impossível agradar o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, vai trabalhando a nossa convicção de salvação, nossa fé e o nosso caminhar com Jesus como Jesus caminhou. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre todos aqui e toda a igreja espalhada na terra, agora e sempre. Amém, amém, amém. Juan, prazerão, viu, ter você aqui. Os irmãos não saem sem cumprimentar a sobrinha do Boaz aí, faz parte da nossa